Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Estamos em mais um Pit Stop Fonte. Eu tô aqui com a minha amiga Miriam. Oi, oi, gente. Hoje a gente vai bater um papinho com o CEO da Luma, o Murilo. Seja bem-vindo, Murilo. Obrigado, Miriam. Obrigado, Malu, pelo convite. Vai ser uma honra poder compartilhar aqui com vocês hoje. Uma honra é nossa a gente receber aqui. Sim. E vamos lá, começar do início mesmo. O que é a Luma? De onde surgiu Se essa apresenta pra ideia? Se gente. apresenta pra gente, apresenta a empresa. Bom, eu sou o Murilo, né? O pessoal conhece como Murilo da Luma hoje em dia, né? Mas eu fiz carreira no mercado financeiro. Trabalhei 7 anos, fui fundador junto com o Grupo Apex da APX Investimentos também. Você é formado em quê? Sou engenheiro de produção. Formei pela UFES, dei aula lá como professor convidado por 4 anos. Sempre tive um elo muito grande com educação, né? Quando eu vim de uma cidade pequena, quando eu mudei para Vitória, precisava me sustentar ali e eu dei muita aula particular para poder me auxiliar nesse processo, né. A semente da Luma foi Uhum. justamente plantada nessa época, né, uns 10 anos atrás, apesar da empresa ter só 4 anos. Eu e o Júlio, há 10 anos atrás, a gente já dava aula particular junto, já tinha uma noção muito grande desse mercado. E aí a Luma nasceu com o nome de Grupo Ensinando, né, um nome muito bonito, mas era o grupo antes. O Grupo Ensinando, ele deu origem a 2 empresas, a Gama, que eu sou cofundador também, e a Luma, que eu exerço a função de diretor executivo, né, tocando e liderando o projeto. A Luma, para quem não conhece, a Luma é um plano mensal de aulas particulares, uma assinatura de aulas particulares, para que você possa acompanhar ali a vida escolar do seu filho, de forma que ele possa ter como se fosse um personal da educação, que esse personal está dentro da nossa plataforma, que é um professor capacitado para, de acordo com o nível desse aluno e a velocidade dele, ensinar aquilo que ele precisa, ou para preencher um gap que ele tem educacional, ou para alavancar aquilo no tempo que ele precisa, né? No Brasil, a gente não tem muita cultura do ensino individualizado, de a gente ter um tutor para nos acompanhar no nosso fora da escola ali. É muito difundido na América do Norte, na Ásia, mas aqui no Brasil a gente não tem tanto. E a Luma vem um pouco na vanguarda para poder liderar e prover esse processo. Então, nossa Uhum. plataforma, a gente tem mais de 500 professores cadastrados, cerca de 200 professores ativos. A gente já atendeu mais de 5 mil famílias ao longo desse processo, mais de 80 mil aulas. Então, depois disso tudo, a gente entendeu ali como que a gente consegue oferecer esse serviço. Pode ser um reforço escolar, pode ser na figura desse personal como se fosse, mas como que a gente oferece isso de maneira profissional para os alunos, para os pais, para que o Uhum. aluno possa se desenvolver. Ai, que bacana. Então vocês têm alunos pelo Brasil inteiro, né? Hoje a plataforma atende todos os estados do Brasil, a gente atende muito filho de brasileiro que mora fora, né? Sim. Então a gente atende também 6 países e a distribuição, assim, muito concentrada em Vitória e São Paulo, né? Vitória, a cidade dos fundadores, tende a performar melhor mesmo. Sim. E São Paulo, acho que por ser o maior centro e a gente acabou crescendo muito lá também. Conta um pouquinho do início, assim, como que foi tirar a ideia do papel, o processo de validação. Desde sempre o negócio foi o que é hoje? Como que foi todo o Não, a gente mudou processo? umas 4 vezes o negócio da água pro vinho, eu acho. Startup tem muito disso, né? É, É, Tem uma tem. ideia Se não inicial, tiver, morre, depois né? vai é, mudando. exatamente. Cara, a gente nasceu como um Uber de aula particular, Sim. conectando professor e aluno e o professor indo para casa do aluno. Então, as aulas eram presenciais, né? Então, para vocês terem uma ideia, das 80 mil aulas, umas 15, 18 mil foram presenciais, mais ou menos. Então, você estava com uma necessidade, meu filho tem prova amanhã, eu vou chamar um professor hoje. Era isso a plataforma, Uhum. basicamente isso, não tinha muito mistério, não. Com a pandemia, a gente teve que mudar tudo, né? Porque a gente ficou inviabilizado de poder Sim. lecionar de maneira presencial durante 4 ou 5 meses, então a gente mudou para online por conta disso. E quando a gente mudou para online, a gente se deparou com um cenário muito desafiador naquele momento. Que cenário que a gente se encontrava? Não sei se os pais de casa vão lembrar, né? Mas as escolas ficaram fechadas, cara. A gente que já não estava no ambiente escolar, né? A gente não vive isso, mas imagina para uma criança ficar 2 anos em casa. Uhum. Sim, nossa, muito difícil. Pra gente já Pra foi gente foi difícil difícil ter que É, engajar, estudar. estudar, assim, a gente Imagina pra quem é é. menorzinho, né? então e isso, assim, ocasionou uma mudança muito grande, né? Então, a gente ali nesse período, em 2022, a gente foi entendendo como a gente deveria trabalhar e a gente saiu um pouco do trabalho de somente vender aulas para fazer um trabalho mais voltado a um acompanhamento recorrente. O que que a gente entendeu? Quando o aluno faz aula com a Luma, ele de fato recupera a nota da prova, né? Ele está com um 5, um 6, ele vai para um Sim. 8, para um 9, isso é comum. Sim. Só que aquela educação, para ela ter uma entrega de valor de fato, ela tem que vir ao longo do tempo.
Se você for aprender um idiomas novo, você vai demorar 6 meses, um ano e meio, 2 anos. Uhum. Com matemática, português é a mesma coisa. E o aluno, quando ele começa a fazer aula semanalmente, ele desenvolve coisas que vai muito além do que só o conhecimento técnico. Então ele passa a ser um aluno mais disciplinado. Ele tem a hora do futebol, tem a hora do balé, mas ele passa a ser disciplinado nos estudos, porque ele tem a hora da aula dele de matemática. Se ele faz aula toda terça, toda quinta, ele desenvolve hábito de estudo, rotina de estudo, ele começa a entender que aquilo faz parte dele. Normalmente são quantas vezes na semana as aulas? Normalmente os pais contratam 2 vezes, 2 mas vezes. assim, a gente tem uma, tem duas, tem três, a É maior parte personalizável, né? isso vai de acordo com o aluno. A maior parte dos pais contratam 3 vezes, Aham. 2 vezes, mas assim, isso varia de aluno para aluno. Então a gente acaba entregando todo um pacote que o pai consegue ter essa noção depois de 3, 4 meses que o trabalho iniciou com a gente. Então a gente faz, matricula os alunos e se posiciona como se fosse uma escola complementar mesmo. Então assim, eu quero que o pai matricule na escola e matricule na Luma para ele não ter dor de cabeça com a educação do filho. Então a gente Uhum. migrou desse sistema de Uber, de aula particular, para marketplace, né, compra e venda de aulas, para uma característica mais de escola, que é o que a gente adota hoje. Que legal. Eu sei que vocês usam alguns métodos aí para deixar esses alunos mais engajados. Você pode contar um pouquinho mais pra gente? Eu sei que vocês costumam usar jogos ou assuntos que interessem para eles. Como vocês trabalham isso dentro da Luma para que eles continuem ali e se interessem pelo que vocês estão falando, além só das matérias? Que às vezes pra gente é meio chato, né? Pô, uma aula de matemática. Mas às vezes se é com alguma coisa que Sim. a gente gosta, a gente É. consegue. Às vezes precisa até algo complementar à escola, né? Porque a aula de Exatamente. matemática, que não é tão Sim. legal, ele já tem na escola, né? Como que vocês fazem pra trazer esse Desenvolver esse outro engajamento? lado, né? O primeiro ponto é que a sala de aula da escola, se for uma escola muito boa, você vai ter 20, 25 alunos, se for uma escola normal, você vai ter 35, 40, né? Uhum. O professor, em 50 minutos, ele tem que dar conta de 40 pessoas, ele não vai conseguir olhar Uhum. individualmente para você. Então não adianta, você gosta de futebol, ela gosta de dança, não tem como o professor dar uma aula de matemática, de dança e uma de Sim. futebol quando a gente está numa sala de 40 pessoas. E o principal, né? Não só trabalhar os gostos, mas a velocidade de cada um. Então, se a gente lembrar, na nossa época da escola, ia ter aquele aluno que terminava a atividade com 5, 10 Sim. minutos, ia ter o normal da sala que terminava em 20, 30 e aquela galera que não terminava, que não sabia destravar e tudo mais. Uhum. Quando você está numa aula de 1 para 1 ou num grupo pequeno de pessoas, o professor consegue olhar a dinâmica de aprendizado de cada um. Isso por si só já deixa o aluno mais confortável, né? Então, assim, o tutor, ele não é uma coisa que a gente fala muito na Lume e o pessoal estranha. A parte de, meu filho tem uma deficiência técnica em determinada matéria, ou meu filho ele não é tão rápido quanto os outros. Isso é a menor parte, isso é Uhum. 20%, entendeu? Todos os 80% do restante do trabalho é outras coisas que é o que está ao redor do aluno. O que a gente tenta entender é, beleza, eu tenho que engajar esse aluno. A gente com a gente acontece isso também, né? Você já teve curiosidade de aprender alguma coisa, você abriu um vídeo do YouTube, e aí você em Sim. 10 minutos aprendeu algo que num semestre de faculdade você não aprendeu, né? Sim, Então isso acontece exatamente. com frequência. Mas isso é uma característica que o nosso cérebro tem, de quando a gente direciona a atenção do que quanto a gente recebe. Aham. Quando a gente está recebendo uma coisa, por exemplo, vamos supor que uma coisa que a gente não tem interesse, o nosso cérebro trabalha aquela informação, ele evoluiu para captar só aquilo que é necessário. Se você está enviando uma informação que aquela aula é chata, você não está captando nada, porque ele vai Uhum. tentando eliminar esse armazenamento de memória. Agora, quando você vai proativamente, o seu cérebro entende que eu preciso disso aqui para poder Aham. Sim, com ficar melhor. certeza. Sim, Então, ele faz se sentido. prepara para receber e reter toda essa informação. Então, isso é uma arma que o professor pode usar. E, por exemplo, se eu engajo o aluno e ele tem a mínima vontade de aprender, ele acaba tendo um aproveitamento muito melhor que em sala. Então, os professores tomam cuidado para, por exemplo, o meu aluno gosta de futebol. Eu vou montar uma aula de física Sim, que para seja, juntar, né? Sim, que tem a pô, que ver. tenha a ver com É. isso. Ou o meu Aham. aluno, assim, a gente, quando está começando um negócio, a gente vai muito pro extremo, porque você tá tudo manual. Hoje em dia a gente é digital, tem que padronizar muita coisa, né? Mas eu lembro que quando a gente começava a dar aula, tinha um aluno do Júlio, que era um aluno mais difícil. Eu não consegui dar jeito nele, mas o Júlio conseguiu. Mas o Júlio também gastava 2 horas de aula para dar uma, né? A primeira aula Aham. era jogando videogame com o menino, porque Ai, ele meu ganhava Deus. confiança Caraca! e aí depois eles estudavam. Então esse processo é comum. Hoje não dá para fazer isso na sala, a gente Sim. usa outros elementos. Aham. Então, às vezes, é perguntando alguma coisa sobre a vida daquele menino, é trazendo uma curiosidade. Ele gosta de super-herói, traz um exercício de super-herói. Isso muda completamente a chave. Tá, tem uma pergunta sobre os pais.
Vamos lá. A Luma cuida aí do bem mais precioso das famílias, que são os filhos, né, as crianças. Como é essa relação de confiança que vocês têm com os pais? Que deve, eu acredito que tem que ser muito próxima, né? Até aqui, isso tá no propósito da Luma, tá? Uhum, Esse alinhamento com os pais é às vezes o que mais gera valor lá na ponta pro aluno aprendendo, né? Até hoje, assim, hoje que eu falo esse ano, a gente teve uma relação com os pais de oferecer muita comodidade para eles em relação ao serviço que a gente uhum, trabalha. Então, o cara paga unificado no lugar, acaba tendo os acessos, o reporte das aulas, então ele sabe como vem sendo Vocês trabalhado e levam tal. dados do aprendizado? Isso, Aham, para os legal. pais, a gente reporta ali a evolução dos alunos e tal. Massa. Porém, a gente entendeu que isso é uma virada de chave muito grande. A gente não quer ser só uma plataforma que está ali oferecendo comodidade. A gente implementou, nos últimos meses aí na empresa, o que a gente chama de suporte pedagógico. Então, a gente tem uma pedagoga especialista para entender tudo sobre o que aquela criança está aprendendo, as dificuldades, o que vem sendo pontuado além de sala de aula, para fazer uma intervenção com os pais, que ela ocorre para todo mundo que está na base uma vez a cada 90 dias, para poder programar. Olha, a situação do seu filho é essa, a gente pode fazer uma coisa, ouvir bastante os pais, porque eles gostam de ser ouvidos e muitas vezes ele não tem esse espaço na escola, para ele entender sim que o filho dele é único ali dentro do que está sendo tratado. Então, essa é uma das uhum. implementações que a gente fez na plataforma e que tem gerado muito valor para esses pais. Sim, acredito que às vezes nessas aulas, assim, os pais consigam ficar sabendo de detalhes dos filhos que elas nem saberiam, né? Se não fosse por É, vocês porque eles passando. conseguem É, ver tem outra diretamente visão, cada né? pessoa, né? Na escola é Sim. muito. São Tem muitas muita pessoas. gente, não, É, não muita dá gente, é realmente. difícil. Exatamente. Tá, Então, legal. segue nessa linha um pouco com os pais, né? Até porque o serviço de aula particular atualmente, ou de private tutoring que a gente chama, ele é um serviço muito desconexo da realidade do pai. Uhum. Até porque os nossos pais, eles não fizeram aula particular. Era uma coisa muito que não era muito comum antigamente. Uhum. Então, a gente tenta introduzir isso como uma coisa normal ali na dinâmica Sim. do filho. É porque hoje eu acho que tem muito isso de a criança, o adolescente ter um pouco de vergonha, né? De que faz aula particular, parece que tem dificuldade em Sim. matemática, e eu vou pra minha aula particular. Eu, quando era criança, eu não gostava de falar que eu fazia aula de matemática particular, porque eu tinha vergonha. Então, a aluna não é só para esse adolescente que tem dificuldade, Não, né? não. Eu até respondi essa pergunta hoje para um dos nossos investidores, né? A gente está falando de 30, 40%, que é assim. Aham. Uhum. Nem isso, não chega a dar nem isso, na verdade, menos que 30. Caramba. 70% são pessoas ali que às vezes o pai está com alguma dificuldade de gerenciar, ou a gente tem casos muito legais, né, de um aluno que ele quer focar no futebol, então a aula Sim. particular ali é para não deixar a peteca cair, até porque ele é Sim, bom no futebol, então deixa ele ser Sim, bom com naquilo que ele é bom, certeza. né? claro. E esse papel da gente de entender que a aula particular, porque, por exemplo, você possivelmente teve vergonha ali, talvez, de falar que fazia uma aula particular, mas do personal você não, você teria orgulho de falar que faz, Sim. Sim. postaria até É a um foto falando que status, tá né? pago, né? Então, É. nos Estados Unidos, quem faz aula particular é status. Pô, meu pai pode pagar para eu ter um personal de Aham. educação como se fosse Uhum. aqui para mim. Que massa. Então é uma Então, mudança mesmo de cultura, né, que é, vocês estão propondo aí pra gente. a gente tenta construir nesse sentido porque todo mundo sai ganhando aqui desse jeito, né? Porque estudar meio que nunca é demais, né? No sentido, você Sim. sempre vai acumular um conhecimento ali. Se o pai pode pagar por esse serviço, pô, meu filho, além do que ele tem na escola, ele tem um professor exclusivo, isso deveria Não, ser um é. motivo de Sim, status, né? com Sim, com certeza. certeza. Então é um pouco nessa linha, mas é porque a gente também cresceu num sistema mais engessado. Uhum. E aí, eu não sei, na minha, meu pai, pelo menos, se eu não tirasse 10 a culpa era minha, não era do professor, não era do pai, nem era porque Aham. eu não tinha facilidade, Sim. sei lá, com o que fosse, né? Sim. E eu tinha muita facilidade com matemática, história, geografia, matérias que exigiam memória ou matemática eu me dava bem. Linguagens eu não me dava tão bem. Então, linguagens eu tinha que remar um pouco mais. Só que é uma Aham. característica minha. Eu não posso ser taxado como, sei lá, incapaz na parte de linguagem, alguma coisa, só é uma característica minha. Sim, com Então a certeza. gente tem pessoas, às vezes, que tem um filho super criativo, que é um baita diferencial para o mercado de trabalho, ou para quem quer ser empresário, ou a carreira que for, Uhum. só que ele não vai ter uma habilidade matemática, é normal isso. Sim. E a gente entra justamente para, tipo assim, cara, não precisa se preocupar com isso, se preocupa com o que você é bom. Então, é um pouco nessa linha que a gente tenta construir. A gente vê muita gente, né, que, na escola tinha alguma dificuldade, não era o melhor aluno, mas hoje é super bem sucedido na carreira Sim. Ou às vezes, profissional. tipo, eu tinha um amigo que ele desenhava muito bem, mas a aula de física, química, ele não era tão Aham. bom, mas infelizmente hoje em dia a gente valoriza mais algumas coisas do que outras, né? Essa criatividade dele, esse dom que ele tinha mesmo, às vezes não era tão
E assim, tem trabalhado ali. mudado o nosso sistema de ensino, ele tem mudado, né? O ensino médio ele já pode contar com itinerários, então cada escola se adapta ali a um perfil que quer oferecer, e aí os alunos vêm tendo mais acesso a matérias como educação financeira, educação socioemocional, educação É que é tecnológica. essencial, é um absurdo a gente não ter tido isso quando a É, a gente gente não teve, estudava. e a gente era, tipo, 100% das pessoas faziam 100% das mesmas coisas, né? Que é uma das mudanças que a gente começou a ter agora na área de educação. E aí você acabava. Então, por isso também que você. Hoje a gente tem uma. Os pais que são mais novos, a gente tem uma receptividade maior com o Uhum. serviço. Então, você pega ali uma pessoa que tem 30, 35 anos, mas já tem um filho de 10 anos, de 8 anos, esse cara aceita o nosso serviço com muito mais facilidade, Aham. entendendo toda essa dinâmica por trás, né? Então, é mais ou menos isso. A gente também tem essa barreira, né, para poder se inserir no mercado. Ai, que bacana. Queria saber um pouco mais. Eu sei que vocês ajudam muitas famílias, tanto os pais quanto as crianças, mas tem o outro lado dos professores também, né? Acredito que vocês sejam um agente de mudança muito forte ali para eles. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Como é a relação de vocês com eles? Antes a aula particular era uma coisa que não tinha muita, como eu posso falar? Não era tão padronizado assim. Vocês criaram uma nova forma de ganhar dinheiro ali pra eles. Acredito que eles gostem muito de vocês, inclusive. É assim, a gente cumpre uma função social interessante nessa parte do professor. A Luma já colocou no mercado mais de 2,5 milhões de reais. Isso Uhum. ajuda a economia, ajuda os Caramba. professores e tal, ao longo da sua trajetória. E o maior ganho é que o professor ele pode continuar se desenvolvendo, se valorizando, é, de modo a quando ele vai prosseguir na carreira dele, ou mesmo quem quer ficar como professor particular. Porque no Brasil, você não tem a figura do private tutoring como, professor, como profissão. Sim. No Brasil, o cara que tá fazendo, que tá dando aula particular, ele fala, tô estudando para concurso, por enquanto Aham. tô dando aula particular. Pra ganhar um Tô dando aula dinheirinho. particular enquanto eu não arrumo nada. Tipo, é assim que a galera se Sim, pronuncia. sim, Pouquíssimas exatamente. pessoas são professores particulares como profissão. Aham. E é ruim isso, porque, assim, a gente tem a figura do arquiteto autônomo, o advogado que é autônomo, o engenheiro que é autônomo, mas o professor ele não pode ser autônomo ali na parte dele. Quanto que ganha um professor particular? Já pararam para pensar nisso? Para um professor bom, assim, no mercado, que já está dando aula há algum tempo, ele vai ganhar aí, sei lá, de 60 a 120 reais a hora. Aham. Que profissionais conseguem cobrar com volume? Porque um professor consegue dar 5, 6 aulas por dia. Sim, com certeza. Um professor, tipo É uma assim, oportunidade, um né? professor que constrói a carreira, ele consegue ganhar 10, 15, 20 mil, às vezes, como professor autônomo. E no Brasil a gente não tem ninguém Caramba. apontando para esse lugar. Entendeu? Na Luma a gente tem professores, lógico, a gente dá muito volume de aula, o professor não se preocupa com aquisição nem com nada do entorno, mas tem professores na Luma que tiram mais de 4 mil. Tem Caramba. 30% da base ativa, 30 não, 20% da nossa base ativa tem a Luma como renda principal. Caramba. E o legal da base de professores é que, por exemplo, o cara que está fazendo um mestrado ou um doutorado, que a bolsa é pequena, ele consegue dar aula porque não tem vínculo, e aí ele dando aula ele consegue complementar a renda dele, o que permite ele a continuar no estudo dele. Um aluno em final de graduação, principalmente de licenciatura, que é o que a gente tem, o cara vai conseguir tirar na Luma, às vezes, 2, 3 vezes o que ele tiraria num salário. Ele aplica para um processo seletivo, ele já tem uma referência. Aham. Vamos supor, a primeira escola que ele vai trabalhar, que currículo ele tem? Agora, tendo trabalhado na Luma, ele fala, olha, eu dei 400 horas aula lá, minha nota é tanto, meus Caramba, comentários que sobre legal. mim são isso. Então, a gente Uhum. acaba cumprindo essa função. Eu mesmo, eu dei muita aula particular, de 14 até 17. Então você tem O- experiência pra Ah, falar. não, tem. O professor tem. Bastante. Bastante. Mas lá em Marilândia eu dei aula dos 14 até os 17. Quando eu vim para Vitória eu não tive essa renda, né? Sim. Então, Teria mudado muito a sua vida naquele momento, teria, né? teria. E a gente tem muito caso de professor que às vezes está fazendo um Uber, alguma coisa assim, que não tem nenhum problema. Mas já que ele, se ele puder atuar na atividade fim dele, é Sim, com melhor, né? certeza. Porque ele Mais continua o interessante pra desenvolvimento ele. dele. Então é um pouco isso. Tá. Pra finalizar, se quiser falar pra câmera também, é, me responde o seguinte. Eu, por exemplo, eu tinha dificuldade em física na escola. E eu procurei um professor porque minha amiga indicou um professor que ela fazia aula, enfim. Por que eu procuraria a Luma ao invés de pegar a indicação de um professor que eu já tenho alguma referência, da minha amiga, por exemplo? Porque eu preferiria escolher a Luma ao invés de procurar um outro Então, profissional. se esse profissional veio indicado, provavelmente ele é um profissional que ele tem uma boa qualidade, ele já tem esse filtro, que é um dos Sim. principais diferenciais da Luma, né? O professor adere à plataforma, não dá aula quem quer. A gente faz um processo seletivo, uma curadoria, a gente acompanha os indicadores, então vai receber aula quem está com a melhor nota. Então, se o cara é ruim, por exemplo, na aula, ele vai para o final da fila, ele automaticamente, a plataforma acaba
direcionando menos aulas para Uhum. ele. Então, essa curadoria, ela cria uma seleção ali, né, que dos melhores Existe professores. avaliação dos Existe. e são quem avalia? Os alunos avaliam Os ou pais. pais? Ah, tá. Mas a gente também tem um indicador interno por quanto que esse aluno está retendo, né? Então, a gente também consegue ter Aham. uma nota a partir de uma combinação de 3 fatores. Então, isso compõe nosso algoritmo, que é uma das nossas diferenças. Uhum. Agora, o principal ponto é que a Aluma ela oferece um trabalho de maneira mais profissional, de maneira mais contínua. É comum que um cara que esteja dando aula particular, como a gente conversou anteriormente, preste um concurso, aí ele tem que ir para o concurso, ele vai ter que parar de dar aula. Ou, por algum motivo, naquela semana ele passou mal e não pode dar aula. A Aluma tem uma rede com 100 professores, você não vai ficar na mão. Na Aluma ela vai te dar facilidade de pagamento, toda essa questão que é a parte mais profissional Uhum. do negócio, uma gestão de agenda, vai ter uma pedagoga olhando para o professor. Imagina que você estava fazendo aula de matemática, de repente você precisa de uma aula de português. Vai ter que começar o processo todo de novo, num processo Aham. totalmente isolado. A gente não, olha, Encontrar outro a professor. gente vai matricular para você esse professor, ele vai saber o que, que o outro deu pelo relatório e vai fazer um Sim. trabalho contínuo. Se o professor precisou sair pelo motivo que for, apesar do churn na Aluma de professor ser baixo, vai ter outro professor que vai pegar da onde aquele professor pegou. Então tem Legal. toda uma estruturação, além do trabalho relacional que a gente faz com algumas escolas, né? Então, isso daí facilita Como também. que funciona essa parceria com as escolas que vocês Não, a gente tem fazem? algumas informações do aluno, quando o pai autoriza e a Aham. escola pede, a gente disponibiliza para a escola, então a Então escola acaba tendo essa vocês informação. integram ali, né, de A gente certa está começando forma. agora esse trabalho de integração com as Ai, escolas. que bacana. Massa. E os próximos passos da Luma? A Luma quer cada vez mais se posicionar como uma escola digital complementar. Então a gente quer criar produtos que levem o aluno a ficar com a gente todo o tempo e a gente quer absorver mais esse entorno do aluno. A gente quer, assim, a gente mantém a aula, que é o nosso core business, mas a gente quer que isso seja a cereja do bolo. Uhum. Mas eu quero que a gente na Luma seja um ator de grande transformação na vida dele. E para isso a gente quer fazer uma plataforma que cada vez mais permita ele gerenciar de ponta a ponta o estudo dele, gerenciar a agenda, todo esse tipo de coisa, Legal. pegando uma parte maior ali do trabalho que a gente faz com o aluno. E além disso, a Luma está lançando uma plataforma agora para oferecer aulas, cursos como se fossem em grupo, para esses alunos que a gente vai começar com a própria base, mas para fora, fazendo o que a gente faz de melhor. A gente personaliza e oferece de maneira ao vivo as aulas, né? Então, isso é um diferencial que a gente tem. Não são aulas gravadas que a gente sabe que nem todo mundo engaja. Uhum. Sim. Então, por exemplo, a gente está lançando agora um curso de idiomas, a gente consegue. Pô, você tem mais 4 amigas que gostam muito de ver série de algumas cantoras. Eu consigo fazer o curso de inglês todo voltado para Caramba, conversação, por exemplo, em cima dessa temática. Que Essa massa. capacidade de nicho faz um pouco E aí parte da nossa seria em metodologia, grupos pequenos, seria em assim? grupos pequenos. Ai, nossa, legal. um diferencial muito grande, né, Malu? É, eu acho que eu nunca vi isso. Isso é É, diferente mesmo. é o que a gente tem construído nos nossos módulos para poder lançar. A gente deve lançar turmas agora em julho já, né? Mas é um pouco isso. Ai, que Massa. bacana, Murilo. A gente queria muito agradecer a sua participação. Acho que o nosso papo foi muito legal, Foi né? muito Deu para legal. entender bastante do que é aluno, que é o trabalho de vocês. Fala suas redes pro pessoal, pede para eles te seguirem, Instagram fala da Eu vou pouquinho tomar, eu Luma. mais vou sobre tomar o mais seu um cascudo da Insta. equipe interna, porque eu não tenho redes sociais, né? Mas eu vou. Como assim? LinkedIn, Não tem não? Tem o Instagram? LinkedIn, né? Murilo Carvalho, você encontra ali. Não tem Instagram, mas em breve vou lançar Tem minhas que redes sociais ter. novas. Mas você consegue encontrar ali no @lumaensino. Todas as nossas redes sociais são @lumaensino, que é a nossa marca. E fica o convite para vocês também serem assinantes do Clube A Gazeta, porque assinantes do clube têm um bom desconto em relação ao nosso Olha preço de tabela. só. E aí a gente consegue formar ali alguns planos com uma condição bem específica e bem legal para todo mundo. E fica o convite para conhecer lumaensino.com.br. A gente está pronto para atender todo mundo que for lá. A gente está fazendo um trabalho bem bacana. Então, nossa equipe são 25 pessoas super engajadas que a gente tem aí para poder prover da melhor maneira possível. São mais de 100 professores ativos na plataforma hoje, que a gente está esperando vocês aqui para cuidar do filho de vocês. Beleza? Ai, que Muito massa. obrigada, Murilo. E é isso. É isso, Muito gente. obrigada a todo mundo que acompanhou até agora. Segue o Instagram do Sigam o Fonte, Fonte, o fonte.hub. YouTube do Fonte, curte, compartilha, manda para os amigos, para quem tem interesse nesse ecossistema de startups de inovação. E até a próxima. Tchau, gente. Obrigada.